pessoal já entrou. Andréia, boa noite. Boa Muito noite. obrigado por estar aqui com a gente, com o pessoal do Centro Natalinha essa noite. A gente convidou pelas suas habilidades em termalismo, em água, né? E por você também ser espírita, frequentar o centro e fazer um estudo científico da questão da água. Então, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco sobre você e do seu caminho sobre as águas. Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência como seguidora da filosofia espírita e usuária das águas fluidificadas, né? Eu moro em Águas Lindóia, né? Não sei se vocês sabem, e aqui tem água, né? E tem um balneário muito procurado aqui, e foi através do balneário, do uso das suas águas, que eu comecei a olhar as águas fluidificadas com outros olhos e começar a querer entender, saber como é que funciona o seu mecanismo. E aí eu fui estudando, aprendendo, e aqui eu estou compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. É isso. Você chegou a se candidatar para vereadora, né, na última eleição, para que você pudesse ser mais atuante em Águas do Lindóia em relação às águas mesmo, né? Então foi uma missão e agora você pretende novamente tentar entrar para poder reforçar essa questão. Né? Fala um pouquinho para a gente como que é essa missão, que é uma missão política também, né? Não é só uma missão nem espírita, nem científica, é uma missão política também. Né? Eu moro aqui em Águas Lindóia, aliás, domingo, fez 27 anos que eu moro aqui na cidade. Ela, né, a cidade, me proporcionou, assim, uma qualidade de vida que você conhece, né? As minhas filhas cresceram aqui, estudaram aqui, só saíram para fazer faculdade, depois voltaram, e elas têm a intenção de continuar aqui na cidade. A minha primeira fase da vida, né, que eu comento com as pessoas, eu acho que eu cumpri bem. Formei 2 cidadãos que estão retornando agora para a sociedade o que elas aprenderam. Então uma agora eu posso... posso... a doutora Maite, que estava aqui quinta-feira, né? Isso, sou mãe da Maite, que falou semana passada. Então agora, a segunda fase da minha vida, eu quero me dedicar e dar o retorno que eu tive aqui na nossa cidade. E o nosso balneário, né, por questões políticas, econômicas, por gestão e várias coisas, ficou assim meio de lado. Então eu gostaria, né, de tentar novamente a vereança para eu poder tentar trabalhar na área política, porque eu acredito que a política é uma forma da gente trabalhar por um bem maior para as pessoas, para o coletivo, de uma maneira mais incisiva, com apoio político das outras esferas, né, estadual, federal, para a gente ajudar as pessoas, né? É o que eu acho. E vou tentar de novo, é isso. O que eu tenho de conhecimento sobre Águas de Lindóia é que é uma cidade muito subutilizada em relação às águas dela, né? O próprio lindoiense não valoriza como deveria as águas de Lindóia, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Caxambu, para Poços de Caldas, e a gente vai em restaurante, em bares, até nos hotéis, eles têm aqueles garrafões de vidro antigos, sabe? E eles pegam as águas dele, né? Como a gente tem água aqui, as fontes, eles engarrafam normalmente a água em vidro, coloca a data que foi colocado e você pode usufruir daquela água sem pagar. Então eles fazem a propaganda da água deles. Você está no restaurante, eles perguntam se você quer, você toma, tal, e não paga, porque a água eles recebem e eles também dão de graça. Aqui, infelizmente, a gente não tem essa cultura de multiplicar, de oferecer a nossa água para o nosso turista que vem visitar a gente aqui na nossa casa, né? Inclusive nos restaurantes, né? Porque eu já fui em restaurantes em Águas de Lindóia, já vi águas de Serra Negra, mas não vi a água Lindóia mesmo, que deveria estar em todos os restaurantes oferecida, né? É um erro, né? Como é que você está numa cidade, numa instância turística, e você não está oferecendo ao teu convidado, né, o que a gente tem de mais sagrado
que são as nossas águas. Concordo com você. Águas Lindóia, obviamente nós vamos chegar no assunto da água fluidificada. Eu acho importante as pessoas conhecerem um pouco de Águas Lindóia. Águas Lindóia não é só uma cidade que tem várias fontes de água, obviamente, é uma estância termal, né? A capital termal do Brasil, que eles chamam, não é isso? Ou capital termal de São Paulo? É do Brasil ou de São Paulo? Do Brasil. E as águas têm uma diferença das águas comuns que nós temos em alguns outros lugares do Brasil. Temos esse tipo de água, mas são raros lugares, né? Eu gostaria que você falasse qual a diferença da água de Águas Lindóia e o balneário, né? Que são poucas cidades que têm balneário. Tem gente que não sabe nem o que é um balneário. O porquê que são diferentes as águas e o que é um balneário. No estado de São Paulo, existem 63 estâncias termais semelhantes a Águas Lindóia. As nossas águas, né, as águas de Águas Lindóias, ela é direcionada a um perfil de pacientes, né, a gente pode definir assim, para doenças de pele, né, dermatológicas e do aparelho digestivo. Esse é o nosso perfil da nossa água, é uma água bicarbonatada, né? Outras cidades têm, por exemplo, Caxambu, a água ferruginosa, a Água da Prata tem aquela água que tem um cheiro característico de ovo podre, é uma água sulfurosa e por aí vai. A nossa é bicarbonatada. E o que é um balneário? Né? O balneário é uma construção que tem como base a fonte principal, a nascente da água, e essa água ela é captada e distribuída por todo o balneário, onde essa água ela é aquecida por caldeiras para proporcionar mais conforto, né, para o seu usuário, e a gente usa água nas banheiras, nas fontes. E nos dias de hoje, a gente usa água nas partes que a gente mesmo acha que precisa. A gente faz o nosso diagnóstico, a gente faz a nossa prescrição. Antigamente, né, na década de 40, na década de 30, até a década de 60, quando você ia ao balneário, tinha um profissional, que era um médico crenologista ou um médico hidrologista. Era uma formação, era uma especialização médica, onde o purista, que era o usuário da água, passava por esse profissional, ele fazia uma prescrição 100 ml em jejum, exemplo, 100 ml em jejum, tantas vezes por dia, com alimentação assim, assado, com caminhadas ao redor do parque, ao redor do balneário, e assim era o tratamento. Além de que você tinha que ficar aproximadamente 21 dias em tratamento. Essas coisas, nos dias de hoje, é economicamente inviável, né? É difícil você ficar 21 dias numa estância turística fazendo tratamento com as águas termais, né? Então, existe agora um turismo de saúde que é feito nos finais de semana e feriados, onde as pessoas tentam fazer o uso das águas mais de doenças específicas. Mas ainda tem gente que faz uso nos protocolos antigos, são poucos, mas ainda tem. O próprio, eu duvido muito que ainda tenha um médico especializado nisso, atendendo lá, né? É uma ciência que se perdeu, né? Na década de 70, na década de 60, as faculdades aqui no Brasil, a faculdade da Praia Vermelha, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, tinha essa especialização. Mas um cientista muito renomado dessas duas faculdades faleceu. E a partir da morte dele, essa disciplina foi se diluindo e deixou de ser administrada nas faculdades de medicina ou de qualquer área, na área de saúde. Então ninguém sabe mais médico, hidrologista ou cirurgião, são termos antigos. Falando sobre faculdade, fala um pouco sobre sua formação para o pessoal, para eles entenderem por que você compreende tanto sobre as águas. Então, eu sou enfermeira, sou formada há 30 anos, né? Trabalhei na saúde pública, trabalhei no hospital psiquiátrico, trabalhei em UTI e eu fiz mestrado, né, na Unicamp na saúde e reabilitação,
onde eu estudei o termalismo, especificamente aqui de Águas Lindóia, onde eu estudei por que as pessoas ainda usam as águas de Águas Lindóia em detrimento de tanta tecnologia médica nos dias de hoje. E trabalho aqui na minha cidade, faço parte dos conselhos de saúde, do esporte, de segurança, do idoso, porque eu quero aprender um pouquinho de cada segmento aqui da sociedade, as necessidades que a cidade precisa, as necessidades que a cidade tem, para eu poder ter conhecimento, para eu poder agir na área que eu estou querendo. Inclusive você está na linha de frente aí contra o Covid, né? Vacinando os idosos contra a gripe, né? Trabalhei como voluntária aqui na cidade na vacinação dos idosos, né? Porque a gente teve que fazer um lugar separado das unidades básicas de saúde, onde a Secretaria de Saúde foi orientada, como outros aqui de outras cidades, para não ter idoso com outro tipo de paciente pelo risco que a gente está passando. Contato com os idosos, o medo que eles estão sentindo. A família, muitas vezes não é nem o idoso, mas a família transforma na impossibilidade da pessoa até de vacinar. Foi bem Aí a questão da água fluidificada, que é uma água diferente, né? Que é uma água com uma influência espiritual. Obviamente você frequenta centros aí em Águas Lindóia, palestra, tudo, né? A nível da água de Águas Lindóia das Fontes, que é uma água que ela tem uma radiação, o que você acha que difere essa água radioativa de uma água fluidificada? A água fluidificada, ela tem uma função que eu vou explicar mais para frente. Os átomos espirituais, ele expande, né, a molécula de água, e cada um que usa a água fluidificada é usada de acordo com as necessidades da pessoa naquele momento. A água radioativa, ela tem uma explicação, porque ela acelera o metabolismo da gente. Quando você bebe muita água, acelera o metabolismo, consequentemente você tem um arrasto das escórias, né, das coisas ruins que a gente tem no corpo, que aumenta a vontade de fazer xixi. Então você faz uma lavagem, digamos assim, para entender melhor, entendeu? E isso, a radioatividade, mais os elementos que estão nas águas do balneário, das águas termais, não necessariamente aqui de Águas Lindóia, tem essa função. Só que tem um problema. A radioatividade das águas, elas funcionam, né, dentro do balneário. Por quê? Porque a radioatividade, ela tem uma altura. Os gases vão até 1 metro, mais ou menos. Fora daquele ambiente, os gases, demora segundos para eles se transformarem, se perde. Então, a radioatividade e a água termal, ela só funciona como medicamento no ambiente que ela é coletada, diferente da água fluidificada, entendeu? Sim. A água fluidificada, ela funciona em qualquer lugar, enquanto ela conseguir continuar carregando a carga energética, que nós vamos entrar em detalhes disso já já. Sobre a água de Águas Lindóia, para as pessoas entenderem que não é uma água comum, fala um pouquinho sobre o seu período de gestação e da Fernanda, na qual você utilizou a água. Então, quando eu tive a minha filha mais velha, faz 30 anos, eu tive um processo alérgico, né? E além desse processo alérgico, eu tive uma infecção no córtex da cesariana. Eu sou uma pessoa alérgica, tenho alergia a muitos medicamentos. Só que lá naquele momento, os médicos, meu marido é médico também, digamos assim, eu vou usar, não sei se é o termo correto, não acreditou muito nas minhas alergias, que são várias, né? E aí foi bem complicado, porque eu não podia tomar antibiótico, o meu
meu corte da cesariana abriu e tudo aquelas coisas. Então, como eu venho de uma família espírita, né, a minha mãe, meu avô, todos nós seguimos a mesma filosofia, e pela minha restrição a medicamento, eu, a minha mãe, na época, a gente começou a pedir para tudo que é corrente médica. Eu tinha muita dor, né? O pus, e além de todo o corpo infeccionado, a menina chorava de dor, de fome, porque a menina queria comer, e eu chorava de dor, né? E eu era muito jovem, então foi uma fase bem complicada. Mas a minha fé, em primeiro lugar, a fé que eu tinha, a água, quem já teve essa experiência, e quem não tem pode fazer, porque a água fluidificada não é religião, ela é uma ciência. Você consegue observar os gases como uma água gaseificada. Era idêntica à minha água. E eu acredito naquilo, né? Além disso, teve algumas vezes, não foram todas, aí foram algumas vezes, que a água, além dos gases, ela parecia que tinha purpurina dentro. Era muito diferente. Pena que hoje, antigamente, a gente não tinha fotografia, não tinha com essa facilidade tecnológica que tem, mas eu lembro na minha memória, não tenho registrado, mas eu lembro muito bem. E eu acredito que foi aquilo, né, que eu usei, que ajudou a minha melhora, não há dúvida disso para mim. E a partir disso, né, a gente vai só concretizando, digamos assim, não sei se é o seu termo, o que a gente aprende na teoria, né, porque como a gente nasce numa filosofia, muitas coisas vêm pelo conhecimento dos outros que vai passando para a gente. Que eu nunca questionei o que é isso, o que é aquilo. Depois de adulta, né, que eu fui estudar a água fluidificada, que eu vi que ela faz parte das terapias espirituais. E aí são várias técnicas que compõem, que uma delas é a água fluidificada. E é isso. Continuando sobre a água fluidificada, eu falei até sobre ela um pouco aqui nas últimas palestras. A água que ela é fluidificada, ela pode ser fluidificada por uma pessoa encarnada ou por uma pessoa desencarnada, porque ela é afetada com energia e desencarnada a energia também influi sobre a matéria, né? Então nós podemos encarnados influir sobre a água fluidificada ou os desencarnados, né? Como os médicos que frequentam o nosso centro, por exemplo, podem influenciar aquela água fluidificando-a, e ela sim fica com um aspecto físico diferente, né? Ela fica cheia de borbulhas, como se estivesse cheia de purpurina, glitter, né? Ela microbolhas, no qual a gente avalia que segundo, né, os médicos da casa explicam, a água como a matéria mais maleável do universo, ela abriga uma alteração através da incisão de vontade energética sua ou de um terceiro na molécula da água, que vai agir no seu DNA quando quebra as moléculas depois de ingestão e ela se adequa às suas células, né? A gente tem estudos sobre isso, a gente já teve uma palestra com o Ronaldo Boldrini aqui, falando sobre Masaru Emoto, se eu não me engano o nome do médico japonês, no qual ele estudou a influência emocional da energia, dos níveis energéticos emocionais sobre a água, no qual ele congelava a água e analisava os cristais, e as águas influenciadas por amor, por sentimentos bons, eram extremamente diferentes das águas influenciadas por ódio, xingamento, né? Então, cientificamente comprovado, não é, como você disse, reitero, não é religião, a questão da água fluidificada, né? E também as curas que acontecem em centros espíritas não são através de milagres, são através, muitas vezes, dessas águas, né? E se não bastasse as águas, às vezes nem é necessário as águas, porque nosso corpo é feito de 70% de água. Então, a própria incisão energética no corpo já muda as moléculas do nosso corpo. Um exemplo disso é o passe magnético, a energização, que são feitos em centros espíritas, né? São incisões de energia sobre
a água do corpo, né? Corpo 70% água, também tem uma mudança molecular na estrutura desse corpo biológico, né? Sim. A gente também tem que aprender um pouquinho sobre definição. Quando a gente fala água fluidificada, né, hoje não é o termo mais utilizado, mas a gente tem que entender que a definição da filosofia espírita foi escrita e pensada na segunda metade do século XIX. Não existia terminologia para designar água fluidificada, porque quando a gente faz a definição, a gente entende que fluido é um dos estados da matéria, do sólido, do gasoso, e tem o fluido. Hoje, a definição mais, digamos assim, que se encaixa melhor quando a gente faz esse link entre ciência e filosofia espírita é água magnetizada ou energizada. Mas, pelo senso comum, a gente continua falando sobre a água fluidificada, que faz parte hoje, né, quando a gente vai fazer a didática da ciência espírita, a gente coloca ela na didática como fazendo parte onde a gente tem o passe, a prece, a água fluidificada e a cirurgia espírita. Essas 4 terapias fazem parte também da reforma íntima. E a reforma íntima nada mais é do que aquilo que a gente faz quando a gente, muitas vezes, infelizmente, a gente muda pelo amor, a gente muda pela dor, né? E a reforma íntima é aquilo que a gente conversa com a gente e a gente muda, da gente com a gente, e a partir dessa mudança, muda a minha relação com o outro. E a partir disso, né, dessas definições e do contato com a filosofia e da terapia e da reforma íntima, a gente vai procurando o tratamento. A água fluidificada, nesse caso, né, como eu sou da área de saúde, né, a gente observa que muitas vezes as pessoas têm contato com a filosofia espírita pela dor, que é muitas vezes por uma doença, que também pode ser por processos psicológicos, perda de trabalho, outras coisas. Mas a minha fala aqui vai ser em relação à saúde ou à doença. Depende de como você quer dizer. E a água fluidificada, quando a gente vai até a casa espírita, né, porque a gente quer aprender e entender o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo ao redor da nossa vida, os questionamentos que vêm do autoconhecimento, né? A gente tem contato com a casa espírita, que eu acredito que é a filosofia que nos traz muitas respostas para a nossa vida nos dias de hoje, o que a gente está passando. E daí o que acontece? A água fluidificada na casa espírita, ela ajuda, né? Ela dá um suporte junto com o passe, junto com a prece, para ela ter condições, e muitas vezes, atravessar essa fase difícil. Muitas pessoas, depois que atravessam essa fase difícil, que entendem o que está passando por ela, elas se tornam frequentadores assíduos das casas, porque elas encontram resposta, né, para o cotidiano, do mais simples, né, a resposta mais complexa da nossa vida. E tem uma médica, né, deixa eu até arrumar minha colinha aqui, que eu acho muito interessante, que é o estudo de uma médica psiquiatra na década de 70, não tenho muita certeza, que ela segmentou os processos de luto das pessoas. E quando eu falo luto, não é um luto necessariamente da perda de alguém ou de um ente querido. É o luto das dificuldades que a gente passa. A perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença, o luto, coisas difíceis que passam na vida da gente. Então, ela pontuou 5 fases que a gente passa, que é a negação, a raiva, a barganha, a troca, a depressão e a aceitação. Vou só contextualizar para eu poder chegar de novo lá na água fluidificada. Eu vou ao médico e tenho um diagnóstico de algum problema, alguma doença, né? A minha primeira resposta é a negação.
Eu não acredito que o médico falou que eu tenho tal doença ou que eu estou passando por tal ou por algum processo físico. Então, o que eu faço? Eu não acredito nisso que ele está falando. Então, eu vou em outro médico, faço outros exames e aí vem o resultado e realmente eu estou com aquele problema de saúde. Depois dessa negação, eu vou para barganha, né? Desculpa, eu vou para raiva. Por que eu estou passando por isso? Eu sempre fui uma pessoa muito boa, sempre fiz tudo certo, sempre ajudei as outras pessoas, nunca fiz mal, e aqueles questionamentos. Então eu tenho raiva. Por que eu estou passando por aquilo? Eu não mereço passar por aquilo. E depois disso, vem a barganha. Né? A barganha, o que é? Eu converso com Deus, né, e falo assim, olha, Deus, se eu melhorar, né, a troca, eu vou fazer mais boas ações, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou na igreja, eu vou fazer alguma coisa e tal. Então essa é a troca. Se eu melhorar, eu faço aquilo. Depois da barganha vem a depressão. O que é a depressão? A depressão é a introspecção, é aquele momento que a raiva não adiantou nada, a barganha não deu certo, a negação já virou aceitação, já estou realmente com um diagnóstico. Então, eu vou lá e estou na depressão, que eu estou naquela fase de introspecção, tentando entender o que está acontecendo comigo, né? E depois disso, da depressão, vem, enfim, a aceitação. Eu estou com aquele problema de saúde, né? E eu vou tentar melhorar, e vou tentar tomar as atitudes que é importante para eu poder observar o que está acontecendo comigo. Então eu vou procurar de novo ou o médico, né? Ou não. E eu vou procurar de novo o médico para fazer o tratamento da minha doença. Eu estou falando da área da saúde. E nisso eu procuro as casas espíritas, né? Para eu poder melhorar e tratar a minha doença também nas esferas emocionais. Rodrigo, você concorda que o espiritismo consegue fazer você pular do 1 ao 5? Não. Isso eu não acho. Por quê? Porque, assim, o espiritismo, ele dá respostas, mas essas respostas, elas não são imediatas. Então, cada fase, né, ela é importante para eu chegar na última, né, que é a aceitação. E o espiritismo, né, a filosofia espírita, ela vai me dando um alicerce. Se o alicerce não é construído com uma base sólida, ele for feito numa areia, quando eu estiver lá na frente, que eu talvez, não necessariamente, mas eu fique muito ruim, né, debilitada, acamada, esse meu alicerce não vai ter estrutura, né, para eu procurar a casa espírita, para eu não questionar, né? Por exemplo, eu sou espírita, a minha mãe faleceu, eu perdi uma filha, ou um ente querido, ou não sei. Como eu sou, né, da filosofia espírita, e eu perdi alguém que eu amo, como eu não pude ajudar, como a pessoa não se ajudar. Porque nós, sendo espírita, nós não temos facilidades ou acesso a conhecimento que outras pessoas não têm. Entendeu? Eu acredito nisso. Eu acho que ser espírita auxilia a pessoa assim, a pular do nível 1 ao 5, ou pelo menos atravessar com mais facilidade, por ela ter compreensão do mundo espiritual, por ela não temer mais a morte, né? Por ela saber que muitas das questões são kármicas. Então o espírito ele consegue atravessar do 1 ao 5, eu acho que mais rápido. Se ele é um bom espírita, né? Não adianta você só ler e não praticar. Mas, por exemplo, esse negócio que aí eu não concordo em uma coisa na nossa filosofia. Esse negócio que é tudo kármico, né, o que vai acontecer tem que acontecer, eu já não concordo. Eu acho que se o homem tem conhecimento da tecnologia e a técnicas que possam nos ajudar a ter uma vida melhor, né, mais saudável, eu acho que essa resposta que karma, eu vou ficar doente, eu vou morrer de Covid porque eu tenho que morrer. Não. Eu acho que a gente tem uma limitação e eu acho que
fica muito simples, por todas as necessidades e dificuldade que a gente passa, a gente dizer que é carne. Pode acalentar uma mutação naquele momento, mas eu não creio nisso. Na verdade, eu concordo com você, mas no ponto de que, assim, nós temos o nosso imprint genético e magnético que fica no nosso perispírito, que a gente traz de outras vidas, e nos tornarmos pessoas melhores através do nosso autoconhecimento, reforma íntima, caridade, enfim, o que é ser um trabalhador de expansão da luz de Deus, ele desmagnetiza e elimina essa carga negativa genética que está imprintada no corpo etéreo e vai se manifestar no corpo físico, levando a doença ou a morte. Então, se você começa a manter uma alta vibração através de atitudes e ações, você descarrega toda essa carga que vem imprintada, porque, assim, existe a lei da ação e reação. Não tem como você fazer uma coisa e você não receber a reação disso. Então, às vezes a reação vem imprintada no nosso corpo físico, né? Isso explica as deficiências físicas, os acidentes, crianças que partem cedo, enfim. Agora, quando você começa a vibrar uma vibração alta, você limpa o que seria esse karma. Então, você tem razão, sim, né, que você não é obrigado a pagar esse karma, mas se você tem a oportunidade de ter uma encarnação na Terra e você atravessa a sua vida, igual eu falo lá no centro, assistindo novela, né, e trabalhando, comendo e dormindo, aí, obviamente, aquela questão que vai te trazer dor e sofrimento para acarretar numa evolução, ela vai acontecer porque você não está buscando evolução de uma forma voluntária. Então, involuntariamente, você vai sofrer, vai evoluir através da dor, se não vai através do amor, né? Então, nós dois estamos certos. Visões diferentes. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando o nosso corpo adoece, a nossa massa densa, o nosso corpo físico sente dor ou algum outro problema de saúde no corpo, a doença já passou por todos os nossos campos magnéticos, né? E ficou uma brecha, um pedaço aberto, não sei como posso definir melhor, onde atingiu o meu corpo físico, né? A doença, quando ela está chegando, ela dá sinais. É a gente que não sabe fazer essa leitura muitas vezes. Então, essa linguagem, né, está acontecendo. E quando a gente não dá atenção para isso e chega no corpo físico, é a sacudida que muitas vezes a gente tem e a gente precisa para mudar o caminho que a gente está seguindo na vida. Porque o combinado lá, né, em algum lugar, foi que eu vou ir lá na Terra, né, onde a gente está, isso. Quando esse caminho que eu combinei comigo mesmo, né, e com o meu mentor espiritual, e por algum motivo esse caminho não está sendo seguido, eu acredito que vem ou acidente, ou doença, alguma coisa impactante, para que a gente tenha a introspecção, né, de pensamento, do encontro da gente com a gente mesmo, para fazer uma análise desse caminho que a gente está seguindo e ver o que é que está errado, que a gente tem que mudar o curso. Por isso que eu acredito que a doença, nessa terra mesmo, aqui nessa fase que a gente está, ela serve para a gente fazer uma análise profunda que alguma coisa não está saindo do jeito que era para ser. Não há uma pessoa, eu particularmente não conheço uma pessoa que passou por uma doença grave, gravíssima, e que conseguiu melhorar o corpo físico e melhorou as cicatrizes do plano energético do corpo dessa pessoa, da gente, que não teve uma guinada na mudança de comportamento 360 graus. Todo mundo muda com uma doença. 180, né? 360 volta para o mesmo lugar. Eu também. As pessoas que eu conheço que tiveram uma experiência de quase morte mudaram drasticamente
as Sim. suas atitudes perante a vida. Eu conheço algumas pessoas assim. Uma coisa que eu esqueci de falar, que você comentou aí, que a água fluidificada, ela tem 3 modos ou métodos para ser fluidificada, que é a fluidificação magnética, espiritual e a mista. A fluidificação magnética é quando a gente pega a nossa palma da mão e faz uma área côncava assim, né? E a gente pega um copo, uma garrafa, e a energia da nossa mão, se for assim, ela se perde. E quando for assim, eu concentro energia para uma garrafa e eu mentalizo, né? Para isso, para a gente fluidificar essa água. A fluidificação espiritual é casa espírita. A gente está lá sentado, escutando uma palestra, né? Aprendendo. E essa água que a gente vai tomar no fim da palestra está sendo fluidificada. E ela vai ter a ação de acordo com as necessidades de cada pessoa que está tomando essa água. E tem a fluidificação mista, que é quando o plano espiritual, né, o meu mentor, o meu amigo espiritual, ele me usa o meu corpo, o meu magnetismo, para eu ser um contato, digamos assim, entre o plano espiritual, para chegar até a água e fluidificar a água de acordo com as necessidades de cada um. Era isso. É bom a gente explicar para as pessoas também que não precisa ser nenhum anjo ou ser de luz para fluidificar uma água, né? Nem isso e nem necessariamente estar na casa espírita. Porque a gente acredita, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que necessitam, mas têm dificuldade de ir até a casa espírita. Ou porque está doente, ou porque o cuidador não pode deixar o doente. Então, faça um momento de referência com um ambiente sossegado, sempre na mesma hora, né? Fazendo uma prece, uma oração naquele momento, com fé, para você fluidificar aquela água. E você pode colocar, você pode acrescentar a água dos animais, do cachorrinho, do gatinho. E assim, ela funciona de vários jeitos para várias necessidades. E a gente tem que lembrar que a água fluidificada, ela não faz milagre, né? Ela precisa da fé que a pessoa tem para ela poder ser incorporada às necessidades de cada um. Você comentou a questão dos animais, é bem legal essa questão, que tem centros que performam passes em animais também para auxiliar esses irmãozinhos de jornada, né? Muito legal. E realmente a água, você não precisa ir no centro para você ingeri-la, né? Você pode pedir uma intercessão espiritual na sua casa e para ajudar também você pode conceder energia endoplásmica para que essa água seja alterada em sua forma molecular, para na hora que você ingerir, sim, altere o DNA. Só que, entrando mais a fundo nesse assunto que você acabou de exemplificar, por que é o que você falou, concordo, que não adianta só tomar água fluidificada para querer modificar as coisas. Primeiro, quando já há uma manifestação de uma doença no corpo, seja uma doença mental ou uma doença física, a doença já manifestou fisicamente, né? Então, quando uma doença se manifesta fisicamente, é porque ela vem com o intuito de fazer o receptor dessa doença aprender. É um aprendizado. É aquilo que eu sempre falo, não há males que não vêm para o bem, todos os males vêm para o bem. Então, a pessoa, quando já chegou nesse nível, na maioria das vezes ela tem que chegar logo na fase da aceitação dessa doença e absorver o conhecimento que ela vai trazer e, se Deus quiser e permitir, eliminá-la e seguir sua vida, né? Então, a reforma íntima que você comentou, as boas energias, as boas ações, a caridade, enfim, não é necessário frequentar um centro espírita para que você mude isso, né? Qualquer local que te ensine a ser uma pessoa melhor, ou a pessoa que pesquisa por vontade própria, não precisa ir em centro, nem igreja, nem templo nenhum, essa pessoa ela já está buscando uma reforma íntima, e se ela estiver doente,
ou se ela fosse ficar doente, ela elimina essa questão apenas por estar vibrando energeticamente de uma forma de luz. E não é mágica. Eu gostaria até de me estender em relação a isso aí, que não é mágica. Quando você mantém uma alta vibração, você, todas as doenças, todos os corpos etéreos que se conectam através dos nossos chakras, do nosso corpo etéreo, todas aquelas massificações de energia negativa, eles têm uma baixa densidade, uma baixa vibração, eles vibram devagar. Quando você vibra na energia, vamos colocar assim, energia do amor, que é o nome que a gente dá para a energia da luz, da expansão do divino, etc., é uma energia que ela vibra assim, ó, muito rápido. Né? Vamos colocar assim para a questão física, para ficar fácil de entender. Então, quando você vibra uma coisa muito rápida, ela destrói fisicamente, não é mágica, não é feitiçaria, ela fisicamente destrói a energia negativa. E ao contrário também funciona. Um exemplo. Você vai no centro espírita porque você quer se curar, mas você só vai lá porque você quer a cura. Você não quer aprender, você não quer se melhorar, você não quer escutar o que eles têm para falar. Você só está indo lá porque uma amiga sua falou que você vai se curar lá. Aí você vai lá, você não tem nenhum conhecimento, você não sabe qual é a água purificada. Você só está imantada magneticamente quando você está lá dentro, protegida. Aí você recebe a água fluidificada ou passo magnético, não sei o quê. Quando você sai da egrégora da casa espírita, que tem um campo magnético de proteção e espíritos protegendo as energias da casa, você volta imediatamente para a sua baixa vibração. E aí você destrói, porque aí você petrifica aquela energia de alta vibração que você recebeu, ela petrifica e você permanece na energia negativa. Né? Então, por isso que às vezes tem pessoas que não conquistam numa casa, numa igreja, num centro, num templo, não conquistam a vitória contra uma doença ou contra uma aflição psicossomática ou mental, etc., por causa da baixa vibração. E a alta vibração a gente conquista com o que você falou, a reforma íntima, né? A gente tem que entender também que nós somos produtores de saúde e nós também somos os produtores das nossas doenças. As doenças são miasmas, né, que está em qualquer lugar e que o miasma, né, a energia negativa, tem essa frequência e quando a gente baixa a nossa guarda, né, a gente abre os campos magnéticos e aí acontece a doença e chega no corpo físico e tal. A água fluidificada também ela é muito interessante, principalmente nas doenças psicossomáticas. Mas antes, eu vou explicar o que é doença psicossomática. Mas a água fluidificada, ela não tem o poder de fazer milagre, como você falou. Mas ela potencializa as drogas, os medicamentos prescritos pelo médico da Terra. Então você toma um medicamento junto com uma água fluidificada, ela potencializa a ação daquela droga para o combate específico daquela doença. Nas doenças psicossomáticas, e o que são elas? São doenças, né, que os exames aqui da Terra não conseguem fechar um diagnóstico. Por exemplo, uma artrite, uma artrose, você consegue ver no exame de imagem a deformidade óssea, né? Numa esquizofrenia, numa psicose, não existe exame de imagem e nem exames de sangue que fecham um diagnóstico. A pessoa tem isso ou tem aquilo. E as doenças psiquiátricas, né, a gente entende, né, muito através da filosofia espírita, que são esse campo magnético, né, que tem outras palavras que a gente pode dizer, que são os obsessores e outras definições, que tá ali com a gente e que, de uma forma ou de outra, a gente também está carregando esse obsessor, essa energia negativa para cima e para baixo, e perturba o nosso pensamento cognitivo, o nosso comportamento frente à sociedade e tal. A água fluidificada, quando ela é usada como uma droga, um remédio, tipo 3 vezes por dia, a água fluidificada deve ser utilizada para combater tal coisa, depressão, dor de cabeça, delírios, tal, ela tem uma função
um resultado, digamos assim, melhor. Porque realmente ela tem o poder, junto com a prece, o passe, a água fluidificada, de melhorar o nosso campo energético e afastar os obsessores, né? Essa energia negativa que, de uma forma ou de outra, a gente baixou a nossa frequência de pensamento e a gente entrou no campo deles. Por isso que muitas vezes a gente tem distúrbios assim. E a água ajuda no tratamento. É importante a gente anunciar também que os nossos guias e protetores espirituais, que são pessoas como nós, eles estão aqui na Terra em missão para nos ajudar a cumprir com sucesso essa missão. Então, eles nos ajudam afastando obsessores, dando boas ideias, incitando boas ações no momento que você vibra numa onda que se conecte com eles, né? Quando você vibra baixo, você não consegue cura, você não consegue boas ideias, você fica preso num loop na sua vida. É bem complexo essa questão, que não vem ao caso na questão da água purificada agora, mas sim, né, a água também ajuda quanto a isso. Definitivamente, ela potencializa o remédio da terra, que, deixo claro aqui, não é indispensável para quem está doente fisicamente. Não é indispensável. Né? A partir do momento que a doença já se manifestou nesta realidade aqui, é nesta realidade que você tem que resolvê-la. Né? Quando ela ainda está na realidade mental, você tem todo o poder de intercessão, porque é aquilo que eu canso de falar, sois deuses, né? E assim, você fez mau uso desses sois deuses e criou, em vez de criar vida, alegria, sucesso, etc., você criou uma doença para você, como forma de autopunição. Você não pode nem julgar um terceiro por isso, que é você mesmo que cria a doença. Né? Então a gente não pode terceirizar a culpa. Não, mas é mais fácil. Quando você disse, só uma correção, quando você falou sobre o Masaru Emoto, ele não é médico, ele é fotógrafo. E ele teve a intuição do mentor dele, aí a gente não pode dizer quem foi, para ele pegar as diferentes exemplos de água, né? Amostras de água, as águas boas, digamos assim, as águas de esgoto, as águas sujas, águas que recebem vibração musical de baixa frequência. Então ele pegava essas águas sob essa influência, ele congelava essa água e ele pegava com um aparelho específico, cortava essas águas congeladas em espessuras muito finas e era observada sobre microscópio eletrônico. Não tem validade acadêmica, porque não foi um trabalho científico acadêmico, porque ele não teve ele não detalhou o rigor que foi feito esse trabalho. Mas não há como negar as fotos, todo mundo aí já deve ter visto, se não viu, procura as fotos que ele compartilhou com o mundo todo, né, sobre as águas transformadas, sobre a vibração positiva e a vibração negativa. E a gente tem que lembrar o seguinte, nosso corpo, nós somos constituídos de 70% de água. O nosso planeta é constituído por aproximadamente 70% de água. Se a gente entendeu que a água energizada ou a água fluidificada, ela é uma molécula transformada, comprovada visualmente pelas teorias e as fotos do Masaru Emoto, e a gente é um corpo de água, imagina o que a gente pode fazer por nós mesmos, né, e pelo nosso planeta. E eu acredito, né, que essa doença que está aí, que transformou a sociedade dos ricos e dos pobres com a mesma intensidade, ela veio para a gente tentar melhorar, se não vai ser agora, uma outra vez, de uma outra forma, a frequência do conhecimento que a gente emana para o meio ambiente, que, por causa da lei do retorno, retorna para a gente de uma forma que a sociedade está adoecida, as pessoas estão alucinadamente com pressa e toda uma sociedade completamente fora de si, e que eu acredito que agora a gente está obrigatoriamente fazendo essa introspecção pela obrigatoriedade da gente ficar em casa, né, do distanciamento social, e que
A gente não pode ficar viciado na série, a gente não pode ficar viciado na televisão, a gente não pode ficar viciado nas coisas que tiram a gente da gente. A gente tem que aproveitar esse momento e fazer essa análise interior e aproveitar para a gente fazer essa mudança. Quem eu sou, por que eu vim, o que eu quero, o que eu vou fazer. São perguntas filosóficas muito difíceis de responder. Eu acredito. Você não acha? Sim, sim. Essa pandemia que veio atingir a gente nesse momento, fiz uma palestra sobre isso, acho que há 2 semanas atrás, tal, no meio da quarentena, e eu estava explicando que na Segunda Guerra Mundial fomos afligidos ali na Europa, no norte da África e na Ásia, né? E tem países que nem sabem que é uma guerra mundial, não passaram por nenhuma aflição, né? A gente não sabe o que é isso. A gente, por exemplo, não sabe que é uma guerra mundial. Então, eu acho que a epidemia, independente se ela foi criada pelos chineses ou por Deus, ela veio, foi permitida, obviamente, pelo comando do nosso planeta, para que nós atravessássemos ela e aprendêssemos a lição que ela veio trazer, né? A partir do momento que você olha a epidemia, com olhos de epidemia, você só vai ver a dor e não a lição. É muito importante você ver a lição que a dor traz, né? É o que a gente fala. As pessoas têm que ser mais compassivas, mais caridosas, mais pacientes, estão tendo que aprender a conviver com seus familiares, estão tendo que usar o seu tempo para evolução espiritual. Eu espero que estejam fazendo isso, né? Então, a epidemia ela veio sim para trazer uma reforma, até na forma de que as pessoas trabalham, principalmente nas metrópoles, que as pessoas trabalham de segunda a sábado o dia inteiro. Então, a gente descobre que é uma possibilidade que as pessoas podem trabalhar, por exemplo, 3 dias por semana em casa, né? E ser cobrado dos mesmos resultados, mesmo trabalhando em casa, sem poder ficar mais perto da família, dos filhos, né? Ter um tempo maior para si próprio. Então, a gente avalia que essa doença, né, ela não veio através da água, né, ela não contamina a água, senão ia ser pior do que estávamos, né? Você vê como a água é um elemento perfeito, né? A água não foi afligida por essa doença, porque se ela fosse afligida, aí sim, você poderia ficar em casa, em Marte, você ia ser afligido pelo corona, né? A gente tem que lembrar que a água é finita, ela não é infinita. Exatamente, isso também é uma coisa que é uma palestra só sobre isso, né? De como a água não é infinita, né? É muito legal. Nós temos uma pergunta aqui, André, nós estamos caminhando para o final. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa antes de abrir para as perguntas ou já podemos abrir? Não, acho que eu falei o que eu gostaria de falar. A Flávia, eu vou reler para você aqui, ó. Vocês acreditam que se a pessoa não estiver num momento vibracional positivo, ao tentar fluidificar a água, pode acontecer da mesma não ter o efeito do que se a água estivesse vibrando positivamente? Do que se a pessoa estivesse vibrando positivamente? Então, a água fluidificada que a gente faz, né? A gente tem que ter a consciência por que a gente está fazendo aquilo. Eu não acredito que alguém vá fluidificar uma água com pensamentos negativos. Se aquele usuário não é merecedor, essa água não vai ter utilidade nenhuma. Vai ser uma água normal. Eu acredito. A água, como eu disse, ela é maleável. A pessoa, que ela perguntou, né, se a pessoa não tiver um momento vibracional positivo, tentar fluidificar uma água, obviamente que ela não vai obter sucesso, porque ela está vibrando numa baixa vibração, você não consegue executar uma carga positiva na água para que você utilize ela de uma forma positiva. A água vai ter uma utilização negativa. E um exemplo da utilização
dessa água de forma negativa, não de forma negativa, no qual ela fica negativa, é quando você coloca um copo de água com um punhado de sal atrás da porta da sua casa para puxar as energias de quem adentra a sua casa até você mesmo, e aquele sal ele começa a petrificar mais ainda e fazer uma forma no fundo do copo, e essa água ela fica alcalina e ela fica bem negativa. Obviamente não pode beber essa água, mas ela fica com uma carga bem negativa e você joga fora, coloca mais água e mais sal para que ele drene energia que passa perto dela. Né? Você queria pontuar, André, sobre? Não, isso daí da água com sal eu não tenho conhecimento. É o que eu sempre falo, o nosso Centro Espírita Nazarim Brepara não é só um centro kardecista, a gente tem os espíritos velhos da Umbanda, a gente tem bastante feições aí que tornam a gente uma casa única. E esse tipo de tratamento da água com sal atrás da porta, tomar banho de água e sal, são tratamentos da Umbanda, né? Banhos de ervas, banhos de sal, são tratamentos da Umbanda que são acoplados na nossa casa, foram acoplados através do Pai Joaquim, que é o comandante da nossa casa, e hoje ele transmite as mensagens através dos outros guias que estão presentes nesse momento, né? O Sérgio deixou aqui para a gente nos comentários as imagens da água do Massaremoto, do filme Quem Somos Nós. Quem quiser assistir, clique na mensagem do Sérgio que vai ficar aqui nos comentários, tá? Pessoal, agora é hora de fazer as perguntas antes da gente encerrar a live. Fale agora ou cale-se até que a Andrea volte numa próxima vez. A Rosângela perguntou: as águas engarrafadas em Lindóia que compramos, as propriedades são muito diferentes das fontes do balneário? São. As águas que é comprada, elas são águas potáveis. O medicamento já não existe mais. Para ter função medicamentosa, ela tem que ser usada nas fontes diretamente dos balneários que existem em nosso país, principalmente de águas de Lindóia. Vou falar da minha cidade. É uma água potável. É importante a gente simular o consumo da água Lindóia, por exemplo, que tem base em Lindóia, né? Que é uma cidade irmã aí de Águas de Lindóia, porque essa água, o imposto dela paga, né? O imposto é voltado para a cidade, então é necessário a gente simular, mesmo que obviamente não tenha propriedade de cura, simular o uso dela, né? É uma água potável de qualidade, né? Não tem nem. Mas em relação a medicamento, não. A Fabiana pergunta aqui, André, é verdade que a água de Lindóia foi para a Lua? Ixi. Essa pergunta é complicada. Existe um mito aqui na cidade que a nossa água foi para a Lua. Mas na minha pesquisa, né, que eu também estou escrevendo um livro aqui sobre águas de Lindóia, é o seguinte: foi emitida uma nota fiscal, né, que a água foi para Cabo Canaveral, lá nos Estados Unidos, e realmente foi. Existe essa nota fiscal foi para os Estados Unidos, mas ir para os Estados Unidos não significa que ela embarcou na nave para a Lua. É a mesma coisa, idêntico, que eu compro uma calça jeans, eu tenho a nota fiscal e não significa que eu vá usar aquela calça. É a mesma coisa. Durante a minha pesquisa, né, um amigo meu que já partiu para outro plano mandou um e-mail lá para a NASA e a NASA respondeu. A gente perguntou se a Águas de Lindóia foi usada pelos astronautas. A resposta foi: não, ela não foi. Mas como a pergunta foi focada se a nossa água foi, não foi respondido qual água foi. Entendeu? Eu tenho toda essa documentação, mas o problema é o seguinte: como isso é um mito, né? O que é um mito? É aquilo que se perpetua através das gerações. É muito difícil e muito cruel da minha parte se eu brigar e falar, não foi, isso é mentira. Não adianta, isso não vou ganhar nada com isso
e nem a cidade. Então, se a água foi para a NASA, para os astronautas, eles usaram uma água de qualidade. Se a água não foi, a nossa cidade ganhou divulgação com isso, mas eu não posso afirmar que ela foi. Só com uma nota fiscal. É verdade. Antes da gente encerrar, se alguém quiser fazer mais perguntas, por favor, façam agora. Eu vou fazer uma pergunta para o André, enquanto vocês vão formulando a de vocês, tá? Façam as suas perguntas. André, você está escrevendo um livro agora, né? Você pode falar um pouco para a gente desse livro? Posso. A minha tese de mestrado, né, ou quem já leu uma tese de mestrado, é uma coisa muito chata. É um linguajar acadêmico, cheio de gráfico, de explicação técnica, científica, e que quem lê fui eu, meu marido, minhas filhas e ninguém mais quer ler, o professor. Então eu peguei essa tese, né, e eu tentei transformá-la num linguajar mais acessível, jornalístico, uma coisa gostosa, fluida para ler. E eu também acresci coisas, temas que na defesa da tese o meu orientador achou que era irrelevante, não era apropriado para o contexto que eu estava explicando. Eu estou falando também um pouquinho do balneário na área política, porque o balneário era do Estado, depois ele passou para o município, né? Então eu falo um pouquinho sobre isso. Falo também um pouquinho sobre o turismo de saúde, né? Como ele chegou, o percurso que ele passou e em que momento nós estamos, né? Aqui na nossa cidade. Falo também da experiência que existe aqui. O nosso balneário faz tratamento com as águas termais para pessoas portadoras de úlceras crônicas, que são feridas que não cicatrizam. E é muito interessante isso, porque existem feridas de diabéticos, pacientes que têm erisipela, que têm uma difícil cicatrização com medicamento, com pomada, corticoide, placas para curativos. Essas placas são caríssimas, né? E quando a pessoa começou a usar as águas do balneário, né, tem uma enfermeira que ela é responsável pela implantação, pelo desenvolvimento e por acompanhar esses pacientes aqui no balneário, e tem os resultados muito positivos e satisfatórios em relação à saúde pública, quando a gente pensa no coletivo. Porque quando você faz um tratamento de uma lesão, de uma ferida aberta, você tem gasto com gás, com luva, com insumos, com medicamento, com pomada, com várias coisas, né, para melhorar aquele paciente. Quando você faz tratamento com as águas termais, o que você faz? Você limpa aquela região, a pessoa fica, um braço, por exemplo, fica uns 20 minutos lavando ali na água corrente, diretamente da fonte do balneário. Aí você seca, o profissional seca aquela lesão, algumas vezes oclui, né? Por causa de muitas pessoas não gostam de ver a lesão, porque causa má impressão. Outras vezes não há necessidade de oclusão. E esse tratamento é feito no balneário 2 a 3 vezes por semana, ou até diariamente, de acordo com as necessidades das partes afetadas do paciente. É uma experiência muito interessante e eu estou relatando no meu livro o início disso, né? Como é importante, quando a gente fala em política, a continuidade das decisões políticas dos secretários de saúde anterior até chegar na Secretaria de Saúde de hoje, onde teve a ideia, a implantação, o início, os profissionais, até nos dias de hoje. Então, uma grande ideia e a execução dela não é feita em uma gestão. É uma ideia que tem que dar continuidade para a gente, nós, usuários da saúde pública, observar um resultado de qualquer área política, né? Estou falando da área de saúde, mas nada pode começar e parar de acordo com o gestor que está entrando ou saindo. E isso eu estou dizendo no meu livro também. É muito legal essa experiência. É um dos motivos pelo qual você está entrando na política, né, para poder auxiliar as águas, né? Sim, é uma dos meus sonhos. É isso aí.
aqui as pessoas. Ded Ganan, para você acompanhar a live desde o começo, assim que terminar, vai ser gerado um vídeo aqui na página do Facebook. Você volta toda a live e reassiste o começo, tá? Ou daqui a alguns dias nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube. Vocês todos sigam o nosso canal do YouTube, que é o canal Centro Espírita Natalim Blefaro. É só procurar lá, se inscrever e ativar o sininho, tá bom? A pergunta aqui do Alexandre Wett. Boa noite. A água no filme Nosso Lar é física ou é uma muleta para os desencarnados recentes? Eu vou começar aqui. A pergunta é o seguinte: a água no filme Nosso Lar é física ou é uma muleta para os desencarnados recentes? A água, sim, é física. Ela tem uma construção de matéria diferente, né? Mas ela é uma água física. A realidade da colônia espiritual é uma realidade física, ela existe, tá? Só que a construção da água ela é diferente. As moléculas são etéreas, né? Mas é uma água, é água do mesmo jeito. Só que lá você não precisa, como espírito, ingerir água, porque você não tem um sistema que precisa ser abastecido com a energia de alimentos, nem da água. Então não é necessário ingerir água. Então pode ser sim considerado como se fosse uma muleta para os desencarnados recentes, assim como aquelas sopinhas lá. Você quer colocar algum ponto de vista sobre isso, André? A gente é difícil por isso a gente tem que usar muito a nossa imaginação. Quando a gente fala em plano espiritual, a gente fala em energia, né? Eu gosto de usar mais a palavra energia, porque é um outro plano, fora do nosso plano físico aqui. Então, eu acredito que tudo que existe aqui de matéria, né, existe lá também. Só que nós, com esses olhos que temos hoje, com dessa densidade pesada que a gente é incapaz, né, a não ser os médios videntes, não vamos falar das pessoas especiais que têm dons especiais, que conseguem ter contato com esse outro plano. Mas a gente pode usar a nossa imaginação em inúmeros filmes que a gente vê de fantasia, que a gente consegue ver as pessoas passando de um plano para outro, de se transformando em outras formas e tal. E eu acredito que todos esses filmes de fantasia, né, que a gente observa, que a gente assiste, são pessoas especiais, intuídas, né? Porque tem coisa que a gente vê que você fala, meu Deus, como essa pessoa teve essa ideia? Não é, Rodrigo? Eu não só concordo com você, mas eu valido a sua opinião, porque o pai Joaquim, que é o mentor da nossa casa, já confirmou isso aí. Toda obra de ficção, ela é intuída e ela existe aqui na realidade espiritual. Não duvide disso. É incrível. Tem uma outra pergunta aqui da Graça Feitosa. Você tem conhecimento se são diferentes as águas de Águas de Lindóia e da cidade de Águas de São Pedro? Sim, são diferentes. São diferentes. Por que são diferentes? Porque as águas termais, das águas das estâncias turísticas, elas têm um aquífero, né? Que são as águas profundas. As águas, elas percolam, é um nome específico para isso, da profundidade até a superfície. Esse tempo da água do aquífero até a superfície pode demorar. A água que você está tomando, que eu estou tomando hoje do balneário, ela está passando por toda a camada geológica. Esse tempo que a água tem nas camadas geológicas da Terra, em contato com as pedras, rochas, elementos, né, ela se transforma numa substância X. O meu terreno aqui de Águas de Lindóia é diferente do terreno da constituição do solo de outras cidades. A mineralização, os ólicos elementos, que são as pequenas cobre, zinco, magnésio, os elementos que têm uma quantidade menor chamam oligoelementos. Que tem numa água é diferente que tem em outra. Por isso que, antigamente lá atrás, o médico hidrologista ele prescrevia a água daqui ou a água de lá, porque ele conhecia o perfil dessas águas que eram usadas
para determinada doença, o que hoje não existe mais. Então a gente vê que existem vários tipos de água no nosso mundo, né? Várias formas diferentes. A Fabiana pergunta, Andréia, por que o Dr. Tosi foi importante para Águas de Lindóia? Ele usava as águas de balneário para tratamento? Então, o Dr. Tosi, ele foi o fundador aqui da nossa cidade. Por quê? É interessante essa história. Em 1900, tinha um padre aqui na cidade, né, de Lindóia. Não existia Águas de Lindóia. Águas de Lindóia chamava Água Quente, que era como se fosse um bairro afastado, esse é o termo melhor, de Lindóia. E esse padre, ele precisava de um médico para atender os pacientes de Serra Negra, Socorro e aqui dessa província. Então esse tio mandou uma carta para o Dr. Tosi, que era um jovem médico da Itália, e ele, como todo jovem, né, que gosta de coisa nova, veio aqui para Lindóia. E ele ficou sabendo. E esse tio, o Tosi, ele foi para a Serra Negra e Socorro. E esse tio, que era padre da paróquia de Lindóia, escreveu para ele falando que ele foi aqui para Águas de Lindóia, usou umas águas das fontes que tinha aqui, que é onde é construído o balneário, que melhorou a erisipela dele. E o jovem médico, né, Francisco Tosi, curioso, veio até Lindóia e conversou com o tio. Veio até essa fonte, pegou a amostra dessas águas e mandou para análise para o estado de São Paulo. Tosi já desconfiava dessas águas que tinham poder curativo porque ele era da Itália. E na Itália, com a história de Roma, dos soldados, que deram muita importância ao termalismo, fizeram construções suntuosas de balneário, e o Dr. Tosi sabia disso, que ele era uma pessoa culta. Então, quando ele veio aqui para Águas, ele ficou sabendo e deu positivo para a presença de medicamentos, né, nessa água. E aí ele pegou e começou a construir o balneário rudimentar aqui na cidade. E para construir alguma coisa na década de 30, você imagina como é que era, né? Depois, o balneário foi construído bem depois, né? Mas ele, de forma rudimentar, ele tinha algumas banheiras, né? E para fazer essa construção, demandava trabalhadores, né? E as construções eram demoradas, né? Porque tudo era longe. Então, esses trabalhadores vinham até, hoje, Águas de Lindóia, e pela construção demorada, vinha também os familiares, a mulher, os filhos. Essas famílias demandavam necessidades de alimentação, moradia, de cuidados de saúde. Então, assim começou a se construir a pequena Águas de Lindóia, que ele chamou como Termas de Lindóia, por causa das termas lá da Itália. E depois mudou de Termas Lindóia para Águas de Lindóia. E Lindóia, né, esse nome, na realidade, é Rindóia, que era uma índia na época dos bandeirantes, que os bandeirantes passavam muito aqui para levar os transportes, né, do estado de São Paulo lá para Minas Gerais, passavam por Águas de Lindóia. E os cavalos se banhavam nas fontes e os bandeirantes descansavam ao redor dessas fontes para reabastecer, para continuar a viagem. Então, essa região, ela tinha isso é uma lenda, né? Que a Índia Rindóia, que deu nome à nossa cidade, e que depois, talvez pela fala, né, de Rindóia, passou a Lindóia, mas o nome oficial é Rindóia dos Índios Carapós. É muito interessante. O Dr. Tosi, que foi o fundador e que foi estudando e que foi chamando os cientistas para vir aqui, a gente teve várias personalidades ilustres aqui na nossa cidade. Muitas pessoas importantes na época em que a política era voltada realmente para o crescimento e para o cuidado do outro, né? Hoje se perdeu isso. Infelizmente, né? Eu vou compartilhar aqui na minha tela a bandeira de Águas de Lindóia.
Vocês estão vendo aí, pessoal? Comenta aí se estão vendo, que eu não sei mexer direito nesse programa. Então, essa bandeira, ela tem um lado a Índia, né, que é a Índia Lindóia, que é chamada de Lindóia, junto com um bandeirante. E ele é que levava, fazia propaganda, vamos dizer assim, né? A propaganda de Águas Lindóia para os outros lugares, que não era Águas Lindóia o nome, era não sei o que lá quente, esqueci o nome agora. Águas quentes. E a nossa água não é uma água quente. A nossa água tem uma temperatura agradável, mas ela não é uma água quente. Mas a gente tem que levar em consideração que naquela época a temperatura externa era mais baixa e que dava a sensação térmica da nossa água ser quente. É interessante isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui. A Graça pergunta: pelo que entendi, as águas de Lindóia são mais a nível de espiritualidade. As águas de São Pedro, por ser extremamente sulfurosas, são mais para tratamentos medicinais físicos? Ou não? Não. As águas de Água de Lindóia é a mesma coisa, tem o mesmo poder, tem o mesmo medicamento que as águas de São Pedro, ou Caxambu, ou Águas da Prata. Mas ela tem um perfil diferente. As águas de Caxambu, por exemplo, todo mundo já deve ter aprendido na história e lembrado que a nossa princesa Isabel, ela tinha dificuldade de engravidar. E ela foi para Caxambu fazer um tratamento. Muito provavelmente ela deveria ter uma anemia profunda, porque as águas de Caxambu, em uma das fontes, ela é uma água ferruginosa, ela é até amarelada. Então ela tem uma concentração de ferro muito grande. Então a princesa, tomando essa água, ela engravidou, muito provavelmente porque ela tinha uma anemia que foi melhorada com o uso das águas ferruginosas de Caxambu. Águas de Lindóia tem uma água bicarbonatada, que ela é muito utilizada para problema gastrointestinal, dor de estômago e problema dermatológico, coceira muito intensa, dermatite de contato, que a gente nunca sabe o que enche de corticoide. Então ela faz um equilíbrio no manto hidrolipídico aqui da nossa pele, que vai melhorando essa coceira e esse prurido. Não é uma água espiritual, não tem nada a ver. Não, é uma água física mesmo, tem propriedades físicas da nossa terra mesmo. O Roberto fez uma pergunta e eu não tinha reparado porque passou a tela aqui, mas agora eu vou voltar à pergunta dele. O Roberto Castro pergunta: Andréia, com base no estudo do Dr. Massaremoto, num ambiente doméstico, poderíamos então contaminar a caixa d'água da nossa residência com comportamentos e pensamentos negativos? Eu vou começar essa aqui pelo meu conhecimento do Espiritismo, né, o Roberto. Quando você faz o evangelho no seu lar, que você coloca a jarra d'água na mesa, você acha que você está emanando apenas para aquela água da jarra, mas você está emanando para a caixa d'água, para todo o sistema hidráulico da casa, entendeu? Por isso que em muitos lares que há discórdia, há vazamentos sérios, né? Há aquela bolor na parede, como que chama? Bolor. Então, fungo, tudo. Casas que têm uma dissonância energética, eles sofrem desse mal físico e a casa acolhe essa energia negativa e transmite na matéria, né? Porque a matéria é afetada pela mente. Isso é provado na experiência de dupla fenda, para quem quiser avaliar. Eu vou deixar a Andréa complementar a pergunta. Então, é o seguinte, a água fluidificada que a gente emana no nosso evangelho, que deveríamos fazer semanalmente, ela tem todo esse processo de melhora total. E também uma pessoa que não faz nada, né, na casa. Primeiro eu penso assim, a gente conhece pessoas céticas, né? Mas até o ateu pensa
quando acontece alguma coisa, ele fala graças a Deus, né? Então, eu duvido que exista uma pessoa que não tenha pensamentos, ou algum morador da pessoa, ou alguém, um vizinho, porque a gente não pode entender que, como você falou, é uma egrégora, né? Então, sempre tem, como o bem sempre é relevante perto do mal, a gente sempre tem alguém na região que emana esses pensamentos, que é muito mais potente e que melhora todo o sistema, ou pelo menos mantém a sanidade, né, dessa água, que não é contaminada pelos pensamentos negativos e tal. Agora, falando da energia da água que você falou, dos bolores e tal, por isso que a gente, na nossa casa, a gente tem que manter sempre a casa limpa. Porque a limpeza, né, ela não é só física. A limpeza também, ela ultrapassa o físico e chega nesse planetário que a gente está falando. Trocar os móveis de lugar, fazer essa energética, porque a gente muda o fluxo de andar dentro da casa quando a gente muda os móveis de lugar. Isso também é importante para não ter energia estagnada sempre naquele local, porque a gente dentro do local que a gente está acostumado a sentar, do local que está acostumado a ficar, onde a gente tem aquela mania de deitar. Então, quando a gente muda os móveis, muda a energia, a gente também melhora o astral do ambiente. Não é? Isso a gente aprende até no Feng Shui, que é uma técnica chinesa, né? A gente é japonesa, chinesa. A gente aprende bastante sobre essa questão da movimentação energética dentro de uma casa. Aproveitando um ensejo aqui do Feng Shui, na semana que vem nós vamos estar com uma live com o Fernando Shen, que é budista, e nós vamos estar fazendo as similaridades entre o espiritismo e o budismo, a da religião, com a ciência, que são as similaridades que tem entre os dois. Nós não temos mais nenhuma pergunta, André, suas colocações finais para a gente encerrar a live, por favor. Então, quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tive estudando e aprendendo sobre a água fluidificada, e estou disponível para a gente bater um outro papo na hora que tiver a oportunidade. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. A gente tem muitos outros assuntos, né, que a gente pode conversar. Você é palestrante de um centro espírita aí de Águas de Lindóia, né? Fica até a pergunta, tem vários centros espíritas em Águas de Lindóia? Então, é até uma coisa interessante, porque de segunda-feira eu não vou nas reuniões espíritas, porque eu frequento a sessão de câmara aqui em Águas de Lindóia. Foi nisso que eu percebi que todos os centros que tem aqui em Águas de Lindóia, as palestras, normalmente não, a maioria são todos na segunda-feira. Agora, você imagina, acho que a gente deve ter o quê? Uns 5 centros aqui. Roberto, se você lembrar de mais algum, aí você pode dizer. O Roberto é um dos fundadores do centro que eu frequento lá nas casas populares. E você imagina a energia que tem, né, essa egrégora que é construída em Águas de Lindóia, com esses centros todos reunidos na segunda-feira para as palestras. Olhando do plano superior, a iluminação aqui, a luz que emana, deve ser bem interessante para quem tem essa visão de fora, né? A gente não tem essa condição. E tem bastante centro e tem todas as segundas-feiras. As outras atividades são feitas em outros dias, tudo e tal. Mas as palestras são as segundas. Interessante. É bom a gente saber que, se vê, apesar de uma cidade pequena como Águas de Lindóia, que tem por volta de 17 mil pessoas, né, tem também centros espíritas, né? A Rosângela quer fazer a última pergunta da gente encerrar. A água muda com o sal grosso quando tomamos banho com ela? Eu não tenho conhecimento científico para responder, mas se a gente se basear na substância que a água é um fluido universal e que o sal grosso, como a gente aprendeu na filosofia espírita, principalmente com os pretos velhos, que nos orientam a tomar banho de água e sal, para a gente limpar a nossa aura, o nosso campo energético,
eu acho que deve ter uma mudança, sim, na estrutura dessa água para fazer essa limpeza do nosso campo energético. O que você acha, Rodrigo? O sal ele é um cristal, né, fragmentado, e todo cristal ele puxa energia. Então, quando você toma um banho de água com sal, os microcristais do sal eles vão puxar toda a massa energética negativa e a positiva que estiverem no seu campo etéreo, e aí você vai, vamos colocar assim, você vai ficar zerado energeticamente. E aí é muito importante você restabelecer a energia positiva para não deixar a negativa tomada. A água é como se fosse um veículo para o sal grosso, sendo um cristal, trabalhar no nosso campo energético. Isso, exatamente. É isso então, André. Muito obrigado por você ter compartilhado seu conhecimento com a gente hoje. Vamos marcar uma próxima sobre outro assunto, que eu sei que a gente pode falar sobre vários assuntos, né? Você e quero pessoal que eu estava meio insegura e apreensiva porque eu tenho dificuldade tecnológica, como o Rodrigo sabe. Eu consegui falar com vocês, acho que deu certo. Agora a gente precisa marcar para você vir até São Paulo e dar uma palestra fisicamente para os frequentadores do centro, né? Aí já não sei. Eu não gosto de ir para São Paulo. O meu campo energético se modifica em São Paulo. Mas eu vou tentar. Fica o convite, então, se possível, venha para São Paulo dar a palestra fisicamente. Tá? Obrigado a todos por terem comparecido nesta live, obrigado pelas perguntas, pela presença. Boa noite a todos e em breve vamos disponibilizar essa live no YouTube e ela vai ficar disponível aqui no canal do Facebook. Tá? Boa noite a todos, boa noite, André, muito obrigado e fica com Deus. Obrigada, tchau. Tchau.